Bora lá então, filhote. Questão agora que a gente vai estar trabalhando agora, a questão 172. Na questão 172, a gente vai ter o seguinte, tá? Vamos ler aqui. O esquema apresenta dois postes de 6 metros, tá? É de altura sobre o solo horizontal, com o fio elétrico passando pelos pontos A e B, distando 8 metros entre si, que representam os extremos superiores de cada poste. Beleza. Considerando o ponto A como a origem do plano cartesiano, opa, beleza. Então a gente traça aqui um plano cartesiano e o ponto A, ele é a origem. Ou seja, o que significa isso? Para cá são valores negativos, para cá são valores positivos. Para cá valor positivo, para cá valor negativo, beleza? É isso. Perfeito. E o segmento AB continua no eixo horizontal desse plano, então o AB está totalmente no eixo horizontal. Admita que a curva que o fio elétrico faz entre A e B seja modelada por uma função quadrática. Olha, já deu até a função quadrática. Talvez eu achei que a gente ia precisar calcular qual que é a função quadrática. Não precisa não. Tá bom demais. Você tá doido, tá bom demais. Então vamos lá. Basicamente, este fio elétrico aqui, ele parte de A e vai até B, tá bom? O fio parte de A e vai até B. Como o A e o B, eles estão é um segmento de reta, ou seja, eles estão tá na mesma linha e está contido no mesmo eixo, está no eixo horizontal. Então, repara, o que a gente vai ter? O x do vértice, basicamente, vai dividir em metades iguais. Vai dividir esse segmento de 8 metros em duas metades iguais. Então aqui vai ficar 4 metros para cá e aqui vai ficar 4 metros para cá de segmento. Só que no plano cartesiano, basicamente, isso aqui é zero e isso daqui tem que ser a medida de 4 metros. Então aqui, esse ponto aqui é o ponto 4. E aqui tem que ter 4 metros. Então isso aqui é o ponto 4. Para ter uma distância de 4 metros, esse aqui é o ponto 8. Beleza? Perfeito? Então vamos lá. A questão é o seguinte. A menor distância em metros dessa parte do fio, ou seja, dessa parte do fio, que é essa daqui, ó, a menor distância em metros dessa parte do fio, até o solo é. Pô, perfeito. O que ele quer aqui, na verdade? Qual que é a menor distância desse fio aqui até o solo? Bom, tem essa distância aqui, tem essa distância aqui, tem essa distância aqui. Só que onde é que ficaria a menor? Ficaria exatamente no vértice do trem, porque o vértice, nesse caso aqui, é o ponto mais baixo. Então, esse aqui, o ponto onde está o vértice daqui, é o ponto mais baixo. E aí, se a gente descobrir o valor do vértice, a gente só pega aqui, ó. Você sabe, por exemplo, que tudo isso daqui vai dar o valor do vértice? Se a gente tirar 6, que é tudão aqui, ó, a gente tira do tudão, a gente tira o x o y do vértice, só vai sobrar essa distância aqui, que é a distância do trenzinho ali, que é a distância da parte mais da extremidade, que vai dar basicamente a menor distância do fio até o plano, tá bom? Até o solo. Deixa eu anotar aqui, ó, solo. Então, primeiro de tudo, a gente tem que descobrir quanto que vale o y do vértice. Quanto é que vai valer o y do vértice? O y do vértice, basicamente, ele vale quando quando ele acontece, é um par ordenado. X do vértice, y do vértice. Então, o y do vértice, ele acontece quando acontece também o x do vértice. Então, se a gente sabe o x do vértice, é só a gente pegar o x do vértice, que a gente já calculou aqui, né? Porque o x do vértice, ele vai dividir em 4 metades. Então, o x do vértice, ele é 4, tá bom? E calcula o y do vértice. Beleza? Então, se o x do vértice ele é 4, como é que a gente calcularia aqui o y do vértice? A gente usaria o x igual a 4. Então, 0,02 vezes x ao quadrado, o x usando o x como 4, menos 0,16 vezes 4. 0,04 ao quadrado, 16, vezes 0,02, 2 sobre 100, tá? Menos 0,16 é basicamente 16 sobre 100. Beleza? 16 sobre 100 é 16 sobre 100. Perfeito. Bom, 16 vezes 4 dá 64. Então a gente vai ficar aqui com 64 sobre 100. Então 0,16 vezes 4 dá 64 sobre 100. E 16 vezes 2 dá 32 sobre 100. Bom, basicamente, então, a gente vai ter que o y do vértice ele vai ser igual a menos 32, porque vai ficar, então, denominador igual, a gente conserva o denominador, a gente está fazendo com a subtração de fração, conserva o denominador 100
e faz a diferença entre os numeradores, 32 menos 64 vai dar menos 32. Então, o y do vértice, na verdade, ele vai ser igual a menos 32 dividido por 100, ou seja, menos 0,32. Né? Arrasta, como são dois zeros, arrasta a vírgula duas casas para a esquerda. Uma, duas, dá 0,32. No caso, menos 0,32. Beleza? Então, o y do vértice aqui, ele está exatamente aqui, ó, no menos 0,32. Beleza? Só que repara, não tem distância negativa, né? Não tem distância negativa. Então, o que a gente pode deduzir? Aí, a gente pode deduzir o seguinte. Como aqui é o menos 0,32 e aqui é a origem, ou seja, o zero, a gente pode deduzir o seguinte, que do zero até o 0,32, a distância que existe na realidade é de 0,32 metros. Perfeito? É isso. Tá? A distância ali é de 0,32 metros. Beleza? Ah, mas é menos. Tudo bem. Mas para sair do zero e chegar no menos 0,32, a distância tem que ser de 0,32 metros. Então, se a gente sabe que esse tudão aqui é 6, e esse trequinho aqui de nada, ó, esse trequinho aqui de nada é 0,32, e o tudão aqui é 6, quanto que vale, então, isso daqui? E repara, isso daqui é exatamente a menor distância, né? Porque é a distância do y do vértice da parábola até o solo. Então, a distância do vértice da parábola até o solo vai ficar então igual a 6 menos 0,32. 6 menos 0,32 dá 5,68. Nosso gabarito então fica sendo a letra B, beleza? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido e eu vejo você na próxima questão.